Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, boa noite. Eu sou o João Nuno Pinto e muito bem-vindo a Isto é o Povo a Falar especial. Se estiver atento às nossas redes sociais, for um dos nossos seguidores, provavelmente durante este feriado de quinta-feira, 1 de dezembro, acompanhou com toda a certeza aquilo que foram os nossos posts nas ditas redes sociais, onde mencionávamos um programa dedicado aos negócios da bola. Bom, não somos de todo um programa desportivo, mas obviamente uma indústria com o peso e com a importância e capacidade de influência como tem o futebol, ainda por cima em contexto de campeonato do mundo, pareceu-nos de todo acertado conversar com uma cara que já nos é conhecida relativamente a isto que podemos chamar os negócios da bola. E é nosso convidado de hoje o Dr. Pedro Brinca, é professor auxiliar da Nova School of Business and Economics. Nós costumamos apresentá-lo como economista e eu gosto de dizer que ele é economista porque, de alguma forma, consegue descomplicar, e aí é onde alguns têm uma opinião contrária. Tu próprio disseste. O economista é aquele que complica aquilo que às vezes é fácil de entender. Mas, Pedro, quando mencionei o negócio da bola, é porque, de facto, fizeste um trabalho com uma equipa sobre a negociação centralizada dos direitos televisivos em Portugal. E se esta negociação não é de todo novidade no contexto europeu, porque existem outros campeonatos que já o fazem, depois de ler este estudo, pareceu-me, digamos, uma daquelas modas no qual Portugal quer usar, mas que provavelmente não se adequa à nossa realidade. Bem, Portugal, bom dia, obrigado pelo convite. Sim, de facto, vamos lá pôr as coisas como são. O modelo dominante na Europa é o de uma negociação centralizada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, tendencialmente, a Liga, a entidade que gera as competições, negocia diretamente com o mercado a venda, a comercialização dos direitos de transmissão sobre os jogos dessa competição. Em Portugal é uma das poucas exceções, já talvez 2 países na Europa que não o fazem. Portugal é um deles. O ano passado foi publicado um artigo no Diário da República, um decreto-lei, que obriga, a partir da época de 27-28, que os jogos sejam, de facto, transmitidos, ou sejam comercializados de forma centralizada. Pronto. E, por um lado, como tu disseste bem, é uma tendência no resto da Europa, o resto da Europa faz isso, mas, quer dizer, quando estamos a falar de um modelo de desenvolvimento, para o que quer que seja economia, seja futebol, seja indústria de enlatados, o que nós temos é que copiar aquilo que se faz de bem lá fora, claro, mas aquilo que faz sentido na nossa realidade. E há uma característica do tecido desportivo português que é ímpar no contexto da Europa. É que em Portugal, primeiro, Portugal é um país pequeno, também há outros países pequenos, é verdade, mas em Portugal temos uma concentração de 94,5% dos adeptos em 3 clubes. Pronto. E uma coisa é certa, Portugal, historicamente, tem tido uma performance muito acima daquilo que a realidade do país, à partida, o poderia permitir. Veja-se, por exemplo, a comparação de Portugal com 2 economias, como a belga e a holandesa. A Holanda tem 17 milhões de habitantes, um PIB per capita muito superior, poder de compra muito superior. Temos a Bélgica, 11 milhões de habitantes, um poder de compra desse mercado muito superior. E, não obstante, nos últimos 22 anos, ambos os países ficaram atrás de Portugal no ranking da UEFA de clubes, exceção feita a 2 épocas, a Holanda esteve à nossa frente, se não estou em erro. Ou seja, há alguma coisa de especial, de diferente, que é feita em Portugal, que não é feito nesses países. Como, por exemplo, precisamente a questão da distribuição das receitas. Porque o problema, e eu, tenho sido um pouco vocal contra a solução da negociação centralizada dos direitos,
Porque na Holanda, por exemplo, e a Bélgica têm negociação centralizada. Mas nem por isso têm maior competitividade internacional. Claro. E a prova provada disso é que, de facto, Portugal ficou sempre à frente dos rankings. Portugal, de facto, tem uma desigualdade na distribuição das receitas de direitos televisivos enorme. A diferença entre aquele que recebe mais e aquele que recebe menos será talvez de 14 vezes. Como referência, e isso é referido no preâmbulo do Decreto-Lei que foi publicado ano passado, em fevereiro de 2021, para termos uma ideia, podemos olhar para o campeonato inglês, estamos a falar de um rácio do que ganha mais para o que ganha menos, para aí de 1,4. Itália, França, Espanha, anda ali tudo entre 2 e 4. O clube que ganha mais, o clube que ganha mais e o clube que ganha menos. Agora, vamos lá ver. A negociação centralizada permite aos clubes irem ao mercado e, tendo mais poder de mercado, porque o fazem de uma forma coletiva, conseguir extrair mais valor. Essa premissa eu aceito. O que é que me causa confusão? O problema não tem a ver diretamente com a negociação centralizada, tem a ver com a distribuição. Exatamente. Porque quando os clubes vão ao mercado de forma individual, é óbvio quem é que recebe o quê. Cada um faz o seu contrato, cada um recebe o seu dinheiro. Mas quando os clubes vão ao mercado de forma coletiva, tem que ter uma fórmula pré-estabelecida de distribuição das receitas. E é aqui que a porca torce o rabo. Porque cria-se a ideia. Vamos lá ver. O plano estratégico que a Liga Portugal, ou a visão estratégica que a Liga Portugal tem, assenta nestes dois princípios. Centralizando, conseguimos gerar mais receita. Gerando mais receita, aumenta o volume de negócios, isso é bom para todos. E também, ao diminuir a desigualdade, vamos aumentar a competitividade dos jogos em Portugal. O Benfica, Porto e Sporting eventualmente vão perder mais vezes com os moreirenses e com o Estoril e com o Paços de Ferreira e companhia. E então vamos conseguir fazer mais dinheiro porque o produto vai ser melhor. Mas aqui estão a minha causa de ceticismo, reduzida numa frase, é muito simples, que é para que isto seja verdade, é preciso que o ato de centralizar por si gere um aumento de receitas que mais do que compense a perda de receitas dos grandes. Porque essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão. Tu falas em nivelamento por baixo. Essa é que é a minha preocupação. Que depois também tem a ver com o segundo vetor, que tem a ver com a questão da estrutura de concentração dos direitos do mercado de subscrição por televisão em Portugal. Mas isso é uma equação, isso é nível 2, ainda estamos no nível 1. Exato. No nível 1 que tem a ver o quê? O aumento das receitas tem que, mais do que compensar, e é importante sublinhar isto, o aumento das receitas por via da centralização. O aumento das receitas pelo ato de centralizar, pelo ato de haver uma negociação centralizada, tem que gerar um acréscimo de receita adicional de que mais do que compense a perda dos principais clubes por via de uma maior equidade na distribuição de receitas. Pedro, só assim, numa primeira visão, tem que ser um aumento exponencial. Pronto. O que é que é a chave para isto? É primeiro perceber qual é o modelo de distribuição que está em causa, aquilo que foi avançado por Tiago Madureira numa entrevista ao Record e que creio que foi reforçado por Pedro Proença na última, na Thinking Football Summit da Liga, era precisamente uma chave de distribuição em que 50% do volume do negócio, da receita era distribuída de forma igualitária, 25% de acordo com a performance competitiva e 25% de acordo com o impacto social. Okay? As contas que eu fiz, assumindo como hipótese de base que a receita se manteria igual, o que é um cenário talvez um pouco heroico, quando passarmos para a segunda fase da conversa, mas lá iremos, vamos assumir que conseguimos repetir aquilo que fizemos em 2015. Se for aplicada essa chave de repartição, aquilo que nós estamos a perceber é que Benfica, Porto e Sporting podem perder entre 10 a 20 milhões de euros por ano de direitos televisivos. Obviamente, para os clubes pequenos vai haver um crescimento substancial. Os clubes pequenos, em alguns casos, vão mais do que triplicar aquilo que recebem receitas no momento. Mas lá está. Qual é o grande perigo disto? É que, por um lado, as receitas que nós vamos tirar aos clubes grandes possam pôr em causa a competitividade internacional desses clubes. E aí é outra questão, que é talvez o terceiro ou o quarto ponto que depois vamos abordar. Uma das coisas que nós mostramos nesse estudo é precisamente que Benfica, Porto,
que na altura, ou seja, todo o estudo está montado com base na época 2018-2019, porque depois veio o Covid e baralha todas estas contas, não é? Por isso, com base na análise da época 2018-2019, Benfica e Porto tinham os 2 orçamentos mais baixos de todas as 16 equipas que passavam aos oitavos de final da fase de grupos da Champions. Nós estamos a falar de uma ordem de receitas, capacidade de gerar receitas mediana de mais de 300 milhões de euros. O Benfica, nessa época, tinha 197 e o Porto 174. Okay? Se nós a isso ainda vamos tirar mais receitas, percebe-se claramente que vamos estar a condicionar a performance competitiva das equipas portuguesas nas competições internacionais. E é bom lembrar que Benfica, Porto e Sporting e Braga são responsáveis por 92,5% de todos os pontos que são do ranking da UEFA. Fora as receitas e o peso que as receitas das competições internacionais têm. Para além disso, Portugal, porque tem tido precisamente uma performance internacional muito acima daquilo que o tamanho da nossa economia faria prever, o peso das receitas das competições internacionais no total das receitas geradas pela indústria em Portugal é de longe o maior da Europa. Estamos a falar nas 10 principais ligas, nessa época 18-19 ou 17-18, se não estou em erro, estamos a falar de um peso de 23% das receitas das competições europeias no total, quando o segundo país com maior peso foi a Bélgica, com 13%. É isto que nós estamos a ameaçar. Eu duvido, mesmo para os clubes mais pequenos, eu duvido que se por via de uma perda de receitas dos principais clubes que vão às competições europeias, nós diminuirmos esse recebimento de receitas internacionais, eu duvido que se o Benfica não for, ou o Porto, não forem sistematicamente aos oitavos de final ou às fases de grupos da Champions, eu tenho sérias dúvidas que, por exemplo, o Benfica tivesse dado 16 milhões pelo Rafa. Não teria dado. Não é? Ou o Benfica ter dado 5 milhões pelo Alfa Semedo ou pelo Chiquinho, já não sei desses negócios todos, quer dizer... A capacidade financeira dos próprios clubes portugueses em comprar jogadores no mercado nacional será condicionada, quer por um lado diretamente porque recebe menos receita, quer porque depois não tem palco para potenciar esses recursos. Nós vendemos o Darwin este ano, ou a época que passou, porque fomos aos quartos de final da Champions. Senão não tínhamos vendido o Darwin por 100 milhões para o Liverpool. É um palco autêntico. Por isso. E é uma indústria, e vamos só tentar retirar esta demonização que há no futebol. O futebol é uma indústria bastante rentável e que cria riqueza. Eu não conheço mais nenhum setor da economia portuguesa que tenha a projeção internacional que tem o futebol como um todo. Nós somos muito bons em alguns nichos, em algumas coisas em particular, mas numa área de atividade em que Portugal tenha a projeção internacional, quer dizer, nós tivemos o melhor jogador do mundo de futebol de 11, o melhor jogador do mundo de futebol de sala, o melhor jogador do mundo de futebol de praia. O Benfica está em primeiro em termos de receitas de venda de jogadores no mundo, em termos de... Porto também lá perto, Sporting tradicionalmente uma academia com capacidade de exportar jogadores para o mundo inteiro, quer dizer... Digam-me outra área de atividade económica em que Portugal tenha um impacto de forma consistente ao longo do tempo, tínhamos tido esta projeção. Por isso, eu acho que o futebol é muito maltratado. Existe esta noção, esta ideia de que é preciso sempre reinventar tudo porque está tudo mal no futebol. Não é verdade. A indústria do futebol não é aquilo que parece nos debates da CMTV, ou em que anda tudo, que aquilo mais parece uma peixeirada de outra coisa a falar se a bola entrou, se não entrou, se o árbitro isto, o árbitro aquilo, é primo do outro. Quer dizer, a indústria do futebol hoje atrai talento de primeira linha, é altamente profissionalizada, quer dizer, também nos escalões mais elevados, não é? Claro. E tem tido uma performance internacional que mais nenhum outro setor da economia se compara. Sim, mas depois passamos 2 dias a questionar se o Cristiano marcou o gol ou não. É uma coisa fantástica. Pedro, relativamente ainda a esta questão da negociação centralizada, é que, de facto, uma das coisas que me preocupou é que o decreto-lei foi extremamente dogmático, dizendo que eles prometem que nenhum clube passará a receber menos. Isso não estava no decreto-lei, estava no discurso do Pedro Proença. Okay. E esta é que é a quadratura do círculo que me parece impossível, que é o decreto-lei no seu preâmbulo é muito explícito, e o próprio secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, já o afirmou publicamente, é muito explícito que é suposto serem reduzidas as desigualdades na próxima, quando houver a proposta de repartição das receitas dos direitos televisivos, por um lado. Por outro lado, Pedro Proença já afirmou que nenhum clube ficará pior do que o que estava. E a minha pergunta é, quanto é que temos que aumentar de receitas para que isso aconteça?
E os cálculos que eu fiz são que as receitas tinham que ascender os 300 milhões de euros. E a pergunta que eu faço é, qual é a estratégia comercial que justifica uma valorização dos direitos televisivos anuais de 300 ou 320 milhões Porque de alguém euros, vai ter que pagar depois... quando atualmente, e agora mais uma vez em respeito à época 18-19, estamos a falar de montantes no valor na casa dos 180 milhões. Por isso, como é que passamos de 180 milhões para 320 milhões? Qual é a estratégia comercial que está por trás deste número? É um número que cai do céu, ninguém sabe de onde é que isto vem. Okay? Agora, existe uma vontade da Liga Portugal de, precisamente, centralizando os direitos, melhorar o produto. Okay? Independentemente da estratégia, como é que o vai fazer e de melhorar o produto. Mas depois eu lanço outra vez o desafio. E como é que monetiza a melhoria desse produto? É a minha pergunta. É porque já pagamos o futebol televisivo mais caro. Em receitas televisivas per capita, okay, por pessoa, ajustando ao poder de compra, Portugal só fica atrás da Inglaterra e da Espanha. Quando a Inglaterra e a Espanha recebem imenso dinheiro por um segmento que nós nunca vamos conseguir ir buscar, que é o segmento internacional, porque nós não somos uma Liga Tier 1. Nós não temos, sistematicamente, não lutamos pela Liga dos Campeões. Fizemos 8 milhões. Nós fizemos 8 milhões no segmento. Valor... Quer dizer, é mau. Podemos fazer melhor, é verdade. Nós, no internacional, podemos fazer melhor. A Holanda, neste momento, faz 12 milhões. Nós só fazemos 8. Há espaço para crescer aí, concordo. Mas duas coisas. Primeiro, como ias dizer, não mexe a agulha. Estamos a falar 8 em 180. E segundo, digam-me, porque esta é que é a questão fundamental, que é... Qual é o mercado? Já vamos a essa também. Essa é a segunda questão fundamental. A primeira antes é, de que maneira é que nós vamos potenciar os direitos internacionais em que ter os direitos negociados de forma centralizada é obrigatório. Isso também não percebo. Ou quanto muito, a negociação centralizada dos direitos nacionais. Porque é que a negociação coletiva dos direitos nacionais, okay, é obrigatória para termos uma estratégia de projeção dos direitos internacionais e de venda. Depois são negociados como? Eu não percebo onde é que há um nexo de causalidade entre as duas. Mas pronto, quer dizer, mas tudo isto acaba por passar para o segundo plano, porque como tu dizes bem, 8 milhões em 180, quer dizer, podemos duplicar, continua a ser residual. Okay. E depois há outra questão que é importante, que é o seguinte, só por brincadeira, tens ideia de quanto é que a Bundesliga recebeu pelos direitos televisivos para o Médio Oriente e Norte da África? No último ciclo de negociação. Não sei. Dá assim um palpite aos milhões, arredondado aos milhões. 50 milhões, vá. 0. Nem um cêntimo. A Bundesliga. Com o Bayern Munique. Nem um cêntimo. Não venderam. Não venderam. Porque quando nós olhamos para os calendários internacionais, tu pegas nos 6 primeiros da Premiership, pegas nos 3 primeiros ou nos 2 primeiros da Liga de França, Okay. pegas nos 3 primeiros da La Liga de Espanha e pegas mais nos 2 primeiros de Itália ou da Alemanha e tens um calendário cheio. Ninguém vai querer ver... Como é que tu vais colocar, por muito eu sou benfiquista, como é que vamos colocar um Benfica Passos de Ferreira? Quer dizer, isto é surreal pensar que isto existe. Em relação a esta ideia de que vai conseguir potenciar internacionalmente, é que assim, só de cabeça, o maior mercado seria o mercado brasileiro, mas eu não estou a ver os brasileiros a quererem ver futebol português. Há dois mercados que, se as coisas mudassem, mudavam toda esta contabilidade. Um é o brasileiro, mas esse, quer dizer, o Brasil produz futebol, não é? Pronto, por isso acho que nem vale a pena. Ainda é um maior exportador do que nós. Acho que não vale a pena discutir muito por aí. Mas há outro importante, que é o dos palopes, não é? Estamos a falar de um mercado, se calhar, de 200 milhões. Agora, qual é a questão aqui? A questão aqui é que eles não têm poder de compra. Não têm poder de compra. Enquanto que a diáspora britânica, estamos a falar Estados Unidos, estamos a falar Austrália, estamos a falar Hong Kong, estamos a falar de destinos que, de facto, têm poder de compra e mais do que isso, marcas globais. Marcas globais, quer dizer, o Manchester United é um clube Tier 1 no mundo inteiro. O Barcelona Real Madrid é visto em toda a América Latina. E a questão aqui, exatamente, e a questão aqui é, enquanto que a capacidade competitiva internacional dos clubes em Portugal for ditada pelo mercado nacional, em Portugal, na Espanha, Portugal, com o mercado de 10 milhões, não tem condições de luta igual com os outros países da Europa. Até porque muitos já nós fazemos. Exato. Começaste por aí. E eu comecei por aí, por isso veja-se que o Ajax, que é o Ajax, em 18-19, teve o mesmo volume de receitas que o Benfica. Quando o Ajax é de um clube com 17 milhões de habitantes, não é? Com poder de compra muitíssimo superior. E porquê é que teve tão baixo? Porque eles dividem tudo lá.
Eles dividem tudo, até as receitas da Europa, na Holanda, é dividida entre todos os clubes da primeira divisão. Claro. O que é que acontece? Nós, portugueses, somos 10 milhões de ovos raquíticos, com pouco poder de compra, mas estão todos em 3 cestas. E estando os 10 milhões em 3 cestas, nós conseguimos ter 3 clubes de dimensão média europeia. Agora, se nós vamos pegar nos ovos e dividir-os todos por cestinhas pequeninas, perdemos qualquer expressão europeia. É a belgificação do futebol português. Deixamos de ter qualquer expressão internacional. Essa é que é a preocupação. Outra questão também tem a ver com a distribuição. Ou seja, há aqui, de alguma forma, ou seja, a negociação é centralizada, mas depois quem vai vender aquilo, quem vai distribuir aquilo, não há uma verdadeira competição de mercado. Isso é outra questão, que é o outro lado do mercado. Já não é acerca de quem vende, mas de quem compra, não é? Em 2013... houve uma operação de tentativa de concentração no mercado de televisão por subscrição que foi rejeitada pela Autoridade da Concorrência. E representava, se calhar, menos de metade do mercado de subscrição por televisão em Portugal. Chegamos a 2015 e o que é que acontece? As plataformas estavam numa luta por ter uma representatividade nacional no mercado de subscrição por televisão e houve ali um leilão, uma verdadeira concorrência pelos direitos televisivos do futebol. E vamos lá ver. Os 20 programas mais vistos do ano são todos jogos de futebol. Quem tiver o futebol é uma ferramenta, é um objetivo estratégico para ter uma rede de televisão de subscrição que tenha cobertura nacional. Quem não tiver o futebol está enrascado a esse nível. Okay? Ponto 1. E por isso é que chegámos a contratos o Benfica fez um contrato de 400 milhões a 10 anos, Sporting fez um contrato de 540 milhões também, mas pronto, com objetos e âmbitos diferentes, um incluía publicidade, outro incluía não sei o quê, mas que no relatório da Ernst & Young, que está neste momento no site da Liga, e usando esses números, representam para cada um dos 3 grandes cerca de 41 milhões ano. Okay? Pronto. Foi isso que nós atingimos. E veja-se, uma das coisas que se fala muito como se nós centralizarmos, vamos conseguir aumentar o bolo e não sei o quê. E depois usam muito o milagre espanhol. Pois. Porque em Espanha é verdade. Centralizaram e no primeiro ano, ou seja, entre o último ciclo televisivo, de direitos televisivos em que a negociação era individual e o primeiro em que foi coletiva, houve um aumento de receitas de 54%. É verdade. Mas também houve um aumento de mais do que 54% na Bundesliga e eles já estavam centralizados. Houve um aumento de mais ou menos da mesma ordem de grandeza em Inglaterra e eles também já estavam centralizados. E o maior aumento da Europa foi num país que tinha negociação individual, que foi Portugal, em que aumentou 104%. Por isso, este nexo de causalidade entre centralizar e aumento de receitas é, a meu ver, completamente falacioso. Agora, o que é que aconteceu depois em 2016? Em 2016, volta a haver uma nova tentativa de concentração no capital da Sport TV, em que nós, Mel e Vodafone, conjuntamente com a Control Invest, estão todas no capital da Sport TV. Esta operação, chamada Operação Quadrado, porque agora eram 4, não é? Foi a Autoridade da Concorrência e, inexplicavelmente, a Autoridade da Concorrência deixou passar isto. O que é que aconteceu a partir daí? Deixa de haver concorrência no mercado de televisão por subscrição em Portugal. Temos uma concentração vertical em que os donos das plataformas são os proprietários do único canal que tem os direitos. Ver. Isto seria o mesmo que dizer que todas as padarias mandam na fábrica da farinha. Sim, juntam-se todas e cobram o preço que quiserem porque controlam o preço do pão. E aqui eu não estou a ser inocente ao usar as padarias porque há alguns anos a Autoridade da Concorrência penalizou por cartelização realmente o setor da panificação. Não, e para mim as duas coisas que me chocam principalmente é, primeiro, a Autoridade da Concorrência ter deixado passar isto. E depois, o que é que se passou a seguir? E percebe-se lá e aquilo que nos pode esperar em 24, 25, quando a Liga Portugal vai ter que fazer uma proposta à Autoridade da Concorrência e ao Governo de uma chave de redistribuição dos direitos. E vai ter que começar a negociar os direitos televisivos. Que é, todos os clubes, tirando Benfica, Porto e Sporting, que tinham contratos de mais longa duração, os clubes que tiveram que renovar contrato após 2016, ao que sei, renovaram todos por valores substancialmente mais baixos. Porquê? Porque já não há concorrência. Pior, em 2016, o presidente da NOS não teve peso nenhum em dizer, que é uma coisa que a mim, pronto, em dizer que se calhar a Autoridade da Concorrência devia olhar para os contratos que eles tinham assinado com os 3 grandes um ano antes, porque eram contratos de duração muito longa e que fechavam o mercado. Ou seja, estava o presidente da NOS muito preocupado com a concorrência no mercado.
E eu percebo porquê. Porque se a Autoridade da Concorrência tivesse declarado nulos os contratos de 10 anos que eles assinaram com Benfica, Porto e Sporting, Benfica, Porto e Sporting tinham que ir outra vez ao mercado. E num cenário sem concorrência tinham feito os mesmos contratos, se calhar com pelo metade do valor. Eu percebo perfeitamente a preocupação que ele tinha. E mais uma vez, mas isto acaba por ser perfeitamente absurdo num país que tem, por exemplo, contratos de exploração e manutenção de autoestradas a 30, 40 e 50 anos, Pedro. Tudo isto é surreal, não é? Quer dizer, tudo isto é surreal. Não faz sentido nenhum. Este estado de coisas é completamente absurdo. Vai contra as recomendações da OCDE. Há um relatório da OCDE que fala precisamente nos perigos de concentração vertical, ou seja, os donos das plataformas serem proprietários de canais que, por sua vez, têm um exclusivo, têm um monopólio de determinados direitos. Quer dizer, e falam, por exemplo, temos a questão da Eleven, não é? A Eleven também é um canal com direitos esportivos. Mas a questão essencial aqui da Eleven é o seguinte: não é um cenário de concorrência igualitário, como é óbvio, porque quando a Eleven, se a Eleven adquire os direitos, tem depois que negociar com as plataformas a entrada nas suas plataformas. E, obviamente, que está a concorrer com o canal das próprias plataformas. Claro. Isto não é um ambiente de concorrência saudável, nem perto que se pareça. E, mais uma vez, em 2015... Portugal conseguiu o maior aumento de receitas de direitos televisivos da Europa, com um aumento de 105%, com negociação individual. Com negociação individual. Por isso, não me venham dizer que é a negociação centralizada que vai permitir um aumento substancial de receitas, porque a negociação individual também o fez. Antes pelo contrário, não é? O medo é que seja precisamente ao contrário. E algo que tu mencionas é que... Não sabíamos nós, no momento que iríamos estar a viver, que realmente, provavelmente, haverá um fim do ciclo do crescimento das receitas nacionais. Eu sei de onde é que vem esse número, não posso dizer aqui, mas sei de onde é que vem esses 320 milhões da projeção deles. E desconfio como é que eles chegaram a esse número, que é uma coisa que, pronto, mais uma vez, parece surreal para quem nos está a ver em casa, mas, quer dizer, acreditem que às vezes as coisas são feitas assim. Na minha opinião, aquilo foi feito como, em 2013 tínhamos esta quantidade de receitas, em 2015 tínhamos esta quantidade de receitas. Temos 2 pontos, traçamos uma reta, então vamos para ali. Vai ser sempre assim. Quer dizer, e este número foi um número que foi proposto em 2019. Foi antes da pandemia. Mas foi em 2019. Em 2019, o último contrato de ciclos televisivos para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha, já tinha sido feito com as receitas da Premiership, as receitas nacionais, a diminuir. Já se notava que havia um fim de ciclo de crescimento de receitas. Houve um aumento brutal durante a década de 2010, mas ao chegar ao fim da década de 2010 já se via ali um abrandamento das receitas. No caso da Premiership até desceram. Como um bolo não desceram, porquê? Porque as receitas internacionais mais do que compensaram o aumento das nacionais. Mas enquanto mercado televisivo europeu, claramente tinham atingido um ponto de saturação. Ou seja, eu acho que os 180 milhões os 180 milhões que foram feitos, realizados por ano, e que estavam em vigor à época de 2018 e 2019, já é um número muito próximo, provavelmente, do máximo de receita que isto pode gerar. E acho que, se não for feito nada, independentemente com negociação centralizada ou sem negociação centralizada, se não for resolvido o problema da concorrência no mercado de televisão por subscrição, aquilo que nós vamos ter é uma realização de receita que provavelmente nem esses 180 vai atingir. E com as consequências que depois vamos ter para a competitividade dos clubes grandes e depois, obviamente, vamos inundar de dinheiro os clubes mais pequenos, mantendo, lá está, os 180 milhões, que eu duvido que consigamos com esta estrutura concorrencial. Quer dizer, e para termos noção da dimensão de Portugal, nós estamos a falar de mandar dinheiro para o Moreirense, por exemplo, em que dava para pagar a cada habitante de Moreira de Cónegos 2 semanas de férias nas Caraíbas, com tudo incluído, num hotel de 5 estrelas. Eu fiz estas contas. Pois, acredito que sim. Seria dar ao clube da terra, se calhar, uma maior capacidade financeira do que a própria autarquia, às tantas. Isso não sei, mas estamos a falar de uma freguesia com 5 mil habitantes. Tondela tem 16 mil habitantes, em que se calhar mais de metade são adeptos do Benfica, Porto e Sporting. Pois. Quando o Benfica vai jogar a Tondela. Quer dizer, eu joguei no Tondela e sou da terra, quer dizer, e tenho um carinho enorme pelo Tondela, sou bastante amigo do presidente, quer dizer, é verdade. Quer dizer, olhamos para a Baviera. O Bayern de Munique tem 16 milhões de adeptos, num país com 80 milhões de habitantes. Não é esta discussão. Ninguém está a discutir se as receitas do Bayern de Munique devem ser divididas pelo resto da Baviera, que é maior que Portugal. Nós parece que não temos noção da dimensão que temos. Claro. Nós fala-se do Leicester, mas o Leicester foi campeão para a Inglaterra. Está bem, mas o Leicester vem de uma cidade com 400 mil habitantes. Não seja por isso, também tivemos o Boa Vista a ganhar um campeonato ou 2. De uma cidade com 700 mil ou 500 mil habitantes. E que a maioria é adepta do Futebol Clube do Porto. Exatamente. É o outro clube não sei se a maioria é adepta do Porto. Aí já tínhamos que discutir isso.
também tem lá o Salgueiros, que acabou. Não. Não é? Há muitos benfiquistas no Porto e eu ainda Não, estou por para favor, perceber não, se... cuidado que o teu cameraman é capaz de gostar mais de azul do que de outra cor qualquer. Olha, e Pedro, que mais preocupações é que tu apresentas aqui neste estudo? Não, essencialmente são essas que nós falámos, não é? Primeiro, eu aceito que a negociação centralizada possa gerar um nível de receita que não fosse capaz de ser atingido com uma negociação individual, mas a diferença, na minha opinião, não justifica, ou melhor, a diferença não compensa, nem de perto nem de longe, a perda de capacidade competitiva que essa distribuição mais igualitária vai implicar para os clubes grandes e, consequentemente, na captação de receitas das competições internacionais. Porquê? Porque somos um país em que 94,5% dos adeptos são adeptos dos três grandes. Claro. Somos um país de 10 milhões de habitantes com fraco poder de compra, em que temos vários clubes na primeira liga, que, quer dizer, em mais nenhuma liga da Europa, dos principais campeonatos da Europa, estariam numa primeira divisão. Porque não tem uma base social que gere receitas para lá estarem. E deixa-me dizer-te isto também. Já há redistribuição. Os adeptos dos três grandes representam 94,5% dos adeptos. Mas só recebem 72% das receitas. Já há um determinado... Já existe valor, alguma redistribuição. Exatamente. É bom lembrar que o Benfica só vende, ou o Sporting, ou o Porto, só vendem 17 jogos. Claro. Porquê é que os jogos do Moreirense valem aquilo que valem? É por o Moreirense jogar? Não, é pelos três grandes que lá vão jogar. Claro. Se tirarem esses três grandes dos 17 jogos, dos três grandes os direitos de transmissão do Moreirense, se calhar, não valem 100 mil euros. Claro. Nós estamos a falar de estádios que têm audiências médias de espectadores de 600 pessoas ou 1000 pessoas. Quer dizer, isto não existe. Deixa-me só dizer-te isto. Força. O número médio de espectadores nos estádios das top 5, estamos a falar de quê? 30, 40, 50 mil. Tira Benfica, Porto e Sporting da equação e vê o que é que isto significa para o resto do campeonato. Quer dizer, Portugal não tem tamanho para concorrer de igual para igual com os outros países da Europa. Tem competido porque temos tudo concentrado em três grandes. E no fundo até a capacidade exportadora do futebol é devida aos jogadores, sejam os que são formados, sejam os que são descobertos pelos três grandes. Qual é o posicionamento estratégico que Portugal tem aproveitado e do qual tem beneficiado tanto? Não é? Nós não somos uma Liga Tier 1 e não temos qualquer capacidade de vir a ser no médio longo prazo. É impossível. É aquilo que eu digo, enquanto a qualidade da nossa Liga for limitada pelo tamanho do nosso mercado e pelo poder de compra do nosso mercado, nós é impossível competir com a Espanha, com a Inglaterra, com a Itália, com a França e com a Alemanha. É surreal, quer dizer, nem vale a pena ir por aí. Como tal, do ponto de vista de posicionamento estratégico, o nosso papel, que é aquilo que nós temos feito de forma exímia, somos os melhores do mundo a fazer isso, é precisamente servir de palco, não é? Servir de montra para jogadores que têm o potencial, mas que ainda não são certezas, para estar nos plantéis do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea, do Manchester United, não é? Dar-lhes palco, dar-lhes a possibilidade de se mostrarem, não é? E vendê-los, obviamente realizando mais-valias. É assim que nós temos conseguido competir a nível internacional. É assim que, durante 20 anos, ficámos sempre à frente de Bélgica e Holanda, com exceção de 2 épocas relativamente à Holanda. Esta agora, e se não estou a querer, 2002 ou coisa assim. É este o modelo. Tem funcionado. Portugal tem sido o melhor país do mundo a fazer isto. As pessoas às vezes... O Benfica e o Porto estão no topo da lista de transferência, de receitas de transferências de jogadores. Quer dizer, não rebentem com isto. Não estraguem isto. Não é? Não ponham em causa... Não façam nada para pôr em causa a capacidade que estes clubes têm tido. Desejavelmente, o Sporting estaria também neste lote, porque é um clube de uma cidade média europeia, com uma grande base de adeptos, com grande impacto social. Tem tido, uma gestão que agora estabilizou, mas que nos anos anteriores tinha sido muito tumultuosa, mas que também tem as condições naturais para fazer parte deste lote e se afirmar internacionalmente. E vendemos alguns jogadores. Sim. Aliás...
É por isso que estamos a penar neste campeonato, mas isso é outra história. Pedro, sabes que eu, sendo adepto do basquete, os Estados Unidos é uma referência, obviamente, e a NBA, e eles lá, o modelo é diferente, como é óbvio, mas eles são altamente pragmáticos. O que interessa é o produto. E é delicioso ver eles a escolherem os jogos para a noite da consoada, os jogos para o 4 de julho. Eles olham para as equipas e olham para o produto e dizem, não, este produto vai ser vendido naquele dia, porque é que aqui não utilizamos esse isto? Esse é um argumento da Liga Portugal para ter a centralização dos jogos, a negociação centralizada, que é um maior poder para, entre aspas, obrigar os clubes a trabalharem em conjunto para melhorar o produto. Eu não vejo nexo de causalidade nenhuma aí, claro, porque nós sabemos que a Liga faz aquilo que os seus associados mandam, e cada clube da Primeira Liga tem 2 votos na Assembleia Geral, cada clube da Segunda Liga tem 1 voto, e aquilo que eles votarem é aquilo que se faz. Ponto. Por isso, eu também estou para perceber de que maneira é que a negociação centralizada vai dar mais poder à direção da Liga para fazer seja o que for. Uhum. Mas aqui, e ressalvando isto, a NBA garante a competitividade porque o sistema de recrutamento é completamente diferente. As piores equipas vão buscar os melhores jogadores que saem das universidades. Duas coisas acerca disso. Bem, primeiro, a NBA é uma competição fechada, ponto 1, não há subidas e descidas de divisão. Nós tivemos um teste cultural disso com a hipótese da Superliga, e que foi amplamente rejeitada por toda a base de adeptos. Nós não queremos ter uma competição fechada, queremos manter o sonho de facto, um clube que possa nascer hoje vir a ser campeão europeu. Quer dizer, a probabilidade prática é quase 0, mas ela existe, então mantém-se um bocado o romance no futebol, não é? Eu acho que isso faz melhores adeptos e isso é importante. A segunda coisa tem a ver com outra identidade, que é o futebol na Europa é identitário, é tribal. Okay? As pessoas são dos clubes. Os clubes de basquete na NBA não têm essa identidade tribal. Nós temos clubes a mudar de cidade, que é uma coisa que é impensável. Ninguém passa pela cabeça que o Futebol Clube do Porto um dia se mude do Porto para Beja. Claro. Isto não existe, não é? Pronto. Até a minha equipa da NBA, os Los Angeles Lakers, sabes quantos lagos é que há em Los Angeles? 0, só que vieram de Minneapolis, que é a cidade dos 1000 lagos. Pronto. É? Por isso, ou seja, há aqui comparações que é preciso ter algum cuidado em fazer entre o que é a NBA e o que é a Europa. Mas a essa boleia, deixa-me dizer-te o seguinte. Será que esta ideia de que os clubes portugueses estão muito limitados pela dimensão do mercado nacional e não têm capacidade de ser nível 1 na Europa, estão num tier abaixo dos principais campeonatos, será que isto significa que nós não podemos ter a ambição de um dia ganhar uma competição da Champions ou coisa assim? E 2 coisas acerca disso. Primeiro, numa competição eliminar, há sempre a esperança, não é? Se for a 20 jogos, se o Benfica jogar 20 vezes com o Bayern Munique, certeza que não vai ganhar os 20, não é? Ou não vai ganhar a maior parte deles. Mas, numa prova a eliminar, num jogo, num dia bom, até pode acontecer. Não é muito provável, mas até pode acontecer. Essa é a primeira. Enquanto as provas forem a eliminar, nós temos essa esperança. Segundo, há aqui uma questão, que é, apesar de nós não termos o modelo da Superliga ter sido rejeitado, a Champions tem estado constantemente a expandir-se. Era para expandir-se em 4 jogos este ano. A Associação Europeia de Clubes conseguiu travar isso, porque, obviamente, quanto maior for a Champions, maior expressão tem vis-à-vis as competições nacionais, e a ECA tem lutado para que essas competições nacionais não percam expressão, mas a nós não nos interessa isso. A nós interessa-nos que realmente a Liga dos Campeões cresça. Porquê? Porque na Liga dos Campeões, vamos lá ver, o Bayern Munique tem 16 milhões de adeptos na Alemanha, não é? E tem, quer dizer, capta ali uma grande parte do mercado alemão. Mas o Bayern Munique, o que é que são 16 milhões no mercado de 441 milhões, que é os habitantes da União Europeia? Claro. Não existem. Quando transpomos para a realidade europeia, o mercado está segmentado, não é? E para tu poderes, do ponto de vista comercial, ativar em termos de receita o interesse de todos os 440 milhões, tu precisas que os clubes sejam competitivos de todas as áreas geográficas. Okay? E isso leva ao quê? A uma maior pressão para que haja distribuição de receita. E aí sim, quando a capacidade competitiva dos principais clubes portugueses vier não do mercado nacional, mas de um mercado europeu, nós não podemos competir com o Bayern Munique. Porquê? Claro. Porque é que o Bayern Munique é mais do que nós no panorama europeu? Pedro, mas deixa-me dizer uma coisa. Basta um Benfica Paris Saint-Germain e ver a quantidade de portugueses que, se for preciso, estão para lá além no temos estádio. Essa vantagem. Não temos essa vantagem que é a diáspora, não é? Pronto. Por isso, eu diria que
existe esperança. Aquilo que nós temos que, de certeza, assegurar, e não podemos pôr em causa, é que à medida que a Champions for expandindo e à medida que o peso das receitas da Champions for cada vez mais preponderante no total de receitas que os clubes conseguem gerar, que foi o que aconteceu nos últimos 10 anos, hoje em dia um clube vai à Champions e faz 100 milhões de euros só de receitas da UEFA, não é? Pronto. Nós não podemos é perder esse comboio. Claro. Temos que nos assegurar que, à medida que ela expande, Nós estamos lá. Olha, Pedro, e eu mencionei a NBA também por outra coisa, tem a ver com as novas tecnologias e novos modelos de distribuição. Mas aí também tens muito ceticismo. é assim, vamos lá ver. Quando se olham para estes relatórios, e o relatório de Ernst Young, que está no site da Liga, não é diferente, há ali logo uma data de palavrões de tecnológicos e de vanguardas e de coisas assim, que 3Ds e pronto. E de que maneira é que isto pode pôr em causa toda esta matemática que nós temos estado a falar? Não sei. Eu não sei. E não há muita gente que saiba. Há muita gente que especula, mas eu duvido que alguém saiba. Porquê? Porque esses modelos ainda não estão em prática. Não é? Esses modelos ainda não estão em prática. Existe muito aquela ideia de que agora vem alguém de fora e que um gigante, por exemplo, das novas tecnologias, como a Amazon ou outras, e que entram aqui pelo mercado e compram tudo e que fazem isto tudo de uma vez. Que é um bocado a esperança que, na minha opinião, naquilo tanto quanto eu sei, é a estratégia, por mais ridículo que isto possa parecer, neste momento é aquilo que está pensado em termos de estratégia para a venda dos direitos televisivos em Portugal, que é, vem aqui alguém de fora, que compra isto tudo de uma vez, porque não tem mais nada que fazer ao dinheiro e pronto. Não é? Pronto. Até isto é um bocado parolo, desculpa-me a expressão. E nós temos um case study para pensar isto, de empresas dessas áreas, novas tecnologias. Em França, a Amazon entrou nos mercados por direitos televisivos em França e pagou por 80% dos jogos 20% daquilo que pagou a MediaPro. E quando acabou o leilão, não é? A MediaPro viu que pagou muito mais do que a Amazon por muito menos jogos, mandou aquilo para tudo para tribunal e fez default no contrato. E o que é que aconteceu? Teve que ser repetido o leilão. E quando foi repetido o leilão, o que é que aconteceu? O contrato anterior, que era de 1,2 mil milhões de euros, passou para quanto? Para 600 milhões, para metade. Não é? Ou seja, esta ideia de que vem a malta de fora das novas tecnologias e que vem cá arrebentar o dinheiro todo porque não sabe o que há de fazer ao dinheiro, eu acho que na melhor das hipóteses, a melhor maneira que eu tenho para descrever isto é que é parolo. Achar que alguém vem cá estragar dinheiro porque não tem que fazer ao dinheiro. Quer dizer, não há outra maneira de ver isto. Ou se cria valor e se monetiza o valor criado, ou não se cria valor e não se consegue monetizar o valor criado. Ninguém quer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. E neste momento, os direitos televisivos em Portugal têm um valor estratégico, que é, no caso destas operadoras, de, à pala de ter os jogos de futebol e de ter assinantes nas suas plataformas, vender o 3Play, 4Play, o telemóvel, não sei quanto. Esse é que é o valor comercial do futebol. A Sport TV dá prejuízo. Não obstante, não o fecham, nem acabam. Porquê? Por uma questão muito simples. Porque quem tiver a Sport TV, não é uma porta de entrada para todas as outras plataformas de subscrição. Para nós, para a Vodafone, quer dizer, quem é que quer assinar uma plataforma que não tenha acesso ao futebol? Pedro, e ainda assim, era bom recordar que nós pagamos uma subscrição, de facto. Não, em paridade de poder de compra, pagamos o futebol mais caro da Europa. Por isso daí a tal pergunta que eu faço. Melhorem o produto. Vamos assumir, nem sequer vamos discutir que a centralização vai permitir melhorar o produto. Okay. Como é que se monetiza esse acréscimo de qualidade? Não devem ser as operadoras a pagar, normalmente, porque senão vão ter, vão ter prejuízo. Seja, nós vamos sempre falar do consumidor final, não é? Pois, independentemente dos intermediários que haja, estamos a falar do consumidor final. Por isso, mesmo que sejam as operadoras a pagar, como é que elas vão rentabilizar esse investimento? Esse acréscimo de qualidade? Esta é que é a pergunta que eu faço. O português tem mais dinheiro para gastar? Eu não estou a ver como. Não estou a ver. O português já paga o futebol mais caro da Europa. Nós já geramos, só em termos de receitas per capita em paridade de poder de compra, só ficamos atrás de Inglaterra e Espanha, quando a Inglaterra, os direitos internacionais, se calhar, representam quase metade dos direitos, das receitas totais. Pedro, deixa-me ver uma coisa, mas nós não estamos a falar de um mercado ou de uma atividade que está esgotada, nós estamos a falar de uma atividade que está a gerar muito mais rentabilidade do que aquilo que à primeira vista poderia gerar, é isso? Não, o futebol. O que eu digo é que não consegue gerar mais. Ou seja, mas porque está esgotado ou porque já fazemos muito... Porque o português não tem dinheiro. Isto é um produto para o mercado nacional. E a procura interna
está estagnada. Não é? Nós não temos capacidade financeira. Vamos lá ver. Para chegar aos 325 milhões de euros de receita da Sport TV, por exemplo, okay? Há aqui muita matemática à mistura, mas para termos uma ordem de grandeza de geração de receita a esse nível, aquilo que nós precisávamos era de vender Sport TVs a 25 euros para 1 milhão de casas em Portugal. Ora, nós temos 4 milhões de famílias em Portugal. Uma em cada 4 tinha que assinar a Sport TV, a pagar 25 euros por ano. Alguém pensa que isto é possível? A Sport TV neste momento tem quanto? 170 mil? Subscritores. Epá, mas quer dizer... Agora, é assim, eu não estou por dentro. Todos os cálculos que eu fiz e a matemática que eu fiz foi com base em dados que estão disponíveis ao público, ok? E eu aceito que quem esteja à frente destes dossiês tenha acesso a informação que eu não tenho e que possa desenhar uma estratégia comercial que justifique tudo isto. Epá, mas então diga qual é. Mas, Pedro, isto parece algo daquelas ideias que em Portugal, só porque se decreta, o mercado vai funcionar. Quer dizer, eu acho que há aqui também uma questão estratégica, que é por parte da Liga Portugal, não é? Quer dizer, a Liga Portugal, de facto, consegue crescer, não é? Se tiver a gestão dos direitos televisivos, não é? E isso eles têm a ambição de, primeiro, projetar a marca Liga Portugal, valorizar essa marca, para depois monetizarem essa valorização, de passarem a estar mais ativos em vários aspectos de venda do produto, de marketing, etc. Existe aqui uma estratégia de crescimento da Liga, substituindo algumas das responsabilidades que historicamente têm estado nos clubes. Percebe-se que haja algum mérito nesse intento, porque de facto pode haver algumas economias de escala, não é? Estamos a falar de clubes da primeira divisão que não têm departamentos de marketing como deve ser, não é? E então aí, se a Liga Portugal de forma centralizada pode ganhar escala e fazer essa negociação por eles, não é? Ter planos de marketing que possam servir todos os clubes, uma vez que alguns clubes de forma individual têm uma dimensão suficientemente pequena para não conseguirem fazer isso de forma autónoma. Mas é residual. Claro. At the end of the day, alguém tem que pagar isto. E o português, não estou a ver o português com mais dinheiro para meter no futebol. Achas que, por exemplo, e recordo-me do tempo em que eu vivi em Espanha, em que tu vias um jogo entre um Betis e um Albacete e gostavas de ver aquele produto, ou seja, o próprio jogo de futebol valia a pena ver, mas porque também os estádios ainda assim estavam cheios. É assim, primeiro, nós não temos... Vejam o que aconteceu aos estádios do Euro, não é? Pronto. Nós não conseguimos encher... Quer dizer, o Benfica tem uma audiência de espectadores que este ano, as coisas estão a correr bem, é capaz de andar perto dos 40 e muitos milhões, mil pessoas por jogo. O Sporting e Porto andarão nos 30 e tal, mas quer dizer, depois já há ali um hiato, há o Guimarães, que é um epifenómeno, mas depois já há ali um hiato brutal. Há ali um hiato brutal, não é? Quer dizer, ou seja... Vamos melhorar o produto, sure. Eu acredito que com a centralização e jogos mais equilibrados, até admito que possa aumentar um certo interesse, porque realmente os grandes não ganham os jogos todos. Mas mais uma vez, primeiro, como é que vamos monetizar isso? E segundo, que é aquilo que ninguém fala. O que é que temos que dar em troca? E se aquilo que tivermos que dar em troca é a competitividade internacional nas provas europeias... Vamos perder e muito. Faz sentido? Olha, e Pedro, valeria a pena mais Benfica-Porto, Benfica-Sporting, Sporting-Porto? Isso vamos a outra questão que eu não aflorei muito porque acho que é um dead end político. 2 minutos. Que é um dead end político, que é a reestruturação das competições. Qual é o problema de qualquer reestruturação das competições? Qualquer reestruturação das competições quer exatamente aquilo que tu dizes, que é mais jogos de grande interesse. O problema é político. Porquê? Qualquer reestruturação das competições tem que ser aprovada em Assembleia Geral da Liga. Em Assembleia Geral da Liga... Os votos são todos iguais? Os votos são de todos, não é? Os clubes da Primeira Liga têm 2 votos cada um, os clubes da Segunda Liga têm 1 voto cada um, e obviamente que eles nunca vão votar para se auto-excluírem das competições, porque qualquer reestruturação das competições, para haver mais Benfica-Portos, mais Sporting-Portos e mais Benfica-Sportings, aquilo que tem que haver é uma redução dos clubes na Primeira Liga, não é? Só que como é que nós fazemos isso? Não fazem porque eles nunca na vida vão aprovar isso em Assembleia Geral. Por isso é que eu nem... Obviamente que isso seria uma maneira de crescer. Não porque depois as pessoas até pudessem pagar mais, porque lá está, temos aqui a questão do poder de compra, mas pronto, pudessem gerir mais alguma receita. Mas em termos de publicidade, sem dúvida. Porque vender um Benfica-Porto, em termos de publicidade, vale muito mais do que vender um Benfica-Varzim, não é? Ou um Benfica-Moreirense. E aí sim,
Aí sim, era outro filme. Traz muito mais dinheiro, não porque as pessoas estejam a pagar mais, mas porque a publicidade ia valer mais dinheiro. Mas é um beco sem saída do ponto de vista político, porque tem que ser aprovado em Assembleia Geral da Liga e os clubes nunca na vida são autoexcluídos das competições. E Pedro, achas que isto é mesmo para avançar? A minha esperança é que não. A minha esperança é que não. Esta ideia de que isto é a lei e temos que respeitar a lei é uma ideia falaciosa, porque nós também tivemos o cartão do adepto e o movimento de resistência do desporto conseguiu mudar a lei outra vez. Vamos aguardar então para cenas dos próximos episódios, que o futebol e o desporto em Portugal também é tão profícuo. Pedro Brinco, obrigado por ter estado aqui connosco, obrigado a si que nos acompanhou. Espero que tenha tido um bom feriado, desejo-lhe uma boa sexta-feira, se estiver de ponte. Até segunda.